e o tema dessa série é Amor é Verbo. Amém? Você podia repetir comigo essa noite? Amor é o quê? É verbo. Se você é mais poético, né, mais romântico, pode dizer assim: amor é um verbo. Mas para ficar bem simples e direto, como as séries normalmente são, amor é o quê? Verbo. Eu gostaria de dar um texto base para que isso fique claro ao nosso coração, e por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 3, e verso de número 18, aonde o discípulo amado, João, está escrevendo essa carta falando acerca das características de todos aqueles que são nascidos de novo, daqueles que são discípulos de Jesus. E no capítulo 3, especialmente, ele está falando acerca do amor. Ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus anda na luz, não vive em trevas, que o amor do Pai permanece nele, que ele permanece em Deus, que esse deve amar como também Deus nos amou, que deve dar a sua vida por amor ao seu próximo. Mas quando chega no verso número 18, ele vai dizer algo de muito impactante. Eu queria saber se temos filhos de Deus aqui essa noite. Tem filhos do Senhor? Você se considera um filho, uma filha do Senhor? Porque aqui no verso 18, João está como um pastor, como um apóstolo, como um discípulo de Jesus, tomando um tom super carinhoso e dizendo ao coração da igreja: filhinhos, filhinhos. 1 João 3,18 e na NVT. Não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Filhinhos, não nos limitemos em dizer que amamos uns aos outros, mas demonstremos a verdade do nosso amor por meio das nossas ações. Queridos, amor é verbo, ação. O amor se movimenta. Glória a Deus, o amor veio até nós. E se usarmos aí a riqueza da língua portuguesa para dizer que amor é verbo, poderíamos também dizer que é um estado, que é condição. E a nossa condição é: nós estamos em Cristo Jesus. Alguém que está em Cristo Jesus aqui, essa noite? E se usarmos ainda o português, o amor, o verbo fala, ensina. E esse amor foi anunciado a nós mediante o Evangelho da graça. Esse verbo é afetivo, ele revela sentimentos. E nós podemos sentir e desfrutar desse amor. Já tenho dito esses dias, esse amor do Senhor é mais real do que o seu próximo suspiro. O salmista vai dizer, esse amor, essa graça do Senhor é maior do que a própria vida. E por isso, os meus lábios sempre te exaltarão. Esse verbo se relaciona, ele liga o sujeito a uma qualidade de identidade. Esse verbo nos chama para estar com ele. E a nossa identidade é: nós somos filhos, como João aqui está dizendo, filhinhos. Ou seja, queridos, o amor não é abstrato. Ele precisa de alguém para viver, para agir, para mostrar. E um dos grandes resumos do Evangelho, em João capítulo 3, verso 16, o que a palavra de Deus mesmo diz: Deus, tem alguém aqui comigo? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para quê? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O sujeito é Deus. O verbo é amor, é ação. E ele pode ser provado. Deus deu o seu Filho unigênito. É uma consequência visível do seu caráter, de quem o Senhor é. Então, nessas próximas semanas se preparem, porque o verbo é
amor. O que o verbo é? Amor. E hoje nesse nosso primeiro episódio, nós vamos ver a realidade de um pai que entra em ação, de um pai que corre. E para isso eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em um outro texto, agora no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato do médico amado. Quem é mesmo o médico amado? Lucas. E o capítulo de número 15. Amém? Abre aí sua Bíblia. Se você não veio com ela física, pega o seu celular, porque vai ser muito importante. Você vai precisar responder algumas perguntas, até porque o tema do nosso último estudo, da semana passada, do GPzão. Quem estava aqui no GPzão, dá um glória a Deus. Quem estava aqui no GPzão, dá um glória a Deus. Quem não estava no GPzão, dá um glória a Deus. Fica até com vergonha, né, mano? Falamos do GPzão sobre a importância da palavra de Deus, sim ou não? Ler, meditar, estudar a palavra de Deus, sim ou não? E hoje eu gostaria de mais uma vez reforçar isso. Então, eu vou ler o texto com vocês, mas depois tem algumas perguntas para que você possa responder no texto. Porque às vezes você vem, eu me esforço, prego aqui 30, 40, 50 minutos, muitas vezes 1 hora, e aí depois você nem sabe o que foi pregado. Fala, meu Deus do céu. Então, você mesmo vai tirar riquezas desse texto. Você pode ler comigo na projeção, mas se você pode, tem aí Bíblia, celular. Se o seu celular não tem Bíblia, você se arrepende, se converte agora, instala. Tá bom? Desinstala qualquer coisa, mas instala a Bíblia nesse celular. Amém? E daqui a pouquinho você vai precisar dele aí para extrair algumas respostas que não são tão óbvias. Você vai precisar contar, analisar, meditar um pouco, dar uma estudada nesse texto. Mas vamos ler juntos, aqui à luz de Lucas 15, para compreendermos esse primeiro episódio de um pai que corre, de um pai que entra em ação, de um amor que é verbo e que corre em nossa direção. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, aonde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a sua fome, as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava. Embora quisesse saciar sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava nada. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu, cheio de compaixão. O que o pai fez cheio de compaixão? Correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Verso 23. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Na volta para casa ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, e o servo lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Verso 28, o filho mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo e nunca me neguei a obedecer. Mesmo assim, nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar com prostitutas, comemora-se com um novilho gordo? O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que tenho é seu. Mas precisamos celebrar, pois seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai Santo, essa é a sua palavra, essa é a sua igreja, seus jovens, seus filhos, filhinhos, filhinhas do Senhor. Te pedimos essa noite que fale, ó Deus, ao nosso coração de forma especial, única, individual, mas também coletiva. Precisamos, queremos te ouvir como juventude, como igreja do Senhor, porque cremos que o Senhor tem um novo tempo para nós, uma nova direção, e queremos estar alinhado a tudo que o Senhor quer nos comunicar. Portanto, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Vamos dar uma meditada e uma estudada nesse texto, porque ler a gente já leu, amém? Quantos estão aqui? Celular, caderno, alguma coisa agora, porque nós temos algumas perguntas a responder. Eu gostaria de aí te dar uns 5 a 7 minutos no máximo, para você responder essas 8 perguntinhas, tá bom? Se puder colocar para a gente, Alice. Temos aí essas perguntinhas, vou ler para você, com você. Tá dando para ler? Primeira pergunta, quem são os principais personagens do texto, beleza? Qual a primeira pergunta? Quais são os principais personagens do texto? Segunda, qual deles mais aparece no texto? Tá bom? Quais são os principais? Dos principais, qual é o que mais aparece no texto? Para você que está no grupo da JNI, as perguntas já estão no grupo também. Amém? Glória a Deus. Terceira pergunta. Como o texto os descreve? Tá bom? Aqui no caso é como o texto descreve os principais personagens, tá? Faltou aí umas palavrinhas para conseguir explicar melhor. Então, como é que o texto descreve? Quem são os principais personagens? Como é que o texto os descreve? Qual a reação do pai quando o filho volta para casa? O que o pai faz? Quinta pergunta. Qual a reação do filho mais velho com o retorno do irmão? Sexta pergunta. Qual a atitude do pai? Qual a atitude do pai nos ensina sobre o caráter de Deus? Tá bom? Qual a atitude do pai que nos ensina sobre o caráter de Deus? Sétima pergunta. Quem ficou perdido no final da parábola? Quem é que ficou perdido no final? Não vale dizer eu, tá bom? Você, eu que estou perdido agora. Não vale, você vai se achar aí no texto. E oitava e última, com quem você mais se identifica nesse texto? Beleza? Palmeirenses não valem dizer que é com os porcos. Amém? Tem palmeirense aí? Não vale dizer que é com os porcos, viu? E aí por quê? Com quem você mais se identifica e por quê? Amém ou ai de mim? Amém? Vamos lá então? Amém, JNI? Você que está em casa também pode fazer esse exercício. Pedir para deixar aí na sua tela também. Grande para quem está nos acompanhando ou nos acompanhará no YouTube. Deu tempo. Amém? Glória a Deus. Estão aqui ainda? Ninguém dormiu aí nesse escurinho, não? Às vezes, ler a Bíblia dá sono, né? Por isso que é bom você encontrar o Senhor pela manhã. Fala, deixa a noite fazer meu devocional à noite. Aí, acaba morrendo. Acaba morrendo. Queridos, vamos lá, vamos juntos. Amém?
vou auxiliar você aí nessa meditação e estudo agora, observando algumas coisas muito preciosas, importantes nesse texto, que eu espero que venha de encontro do que aquilo que o Senhor já veio trazendo ao seu coração. E primeira coisa importante, digna de destaque, é que essa história está dentro de um capítulo onde contém outras duas histórias. Essa é a terceira história do capítulo 15 de Lucas, onde o texto inicia dizendo que cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Só que os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes conta uma, duas, três parábolas. E na primeira dessas parábolas, uma ovelha é perdida. Ela se perde por um descuido. Na segunda, uma moeda é perdida. Ela se perde por um acidente. Agora, na terceira, um filho, ou dependendo da sua ótica, 2 filhos são perdidos. E eles se perdem por rebeldia. Isso já nos fala inicialmente sobre 3 formas de se perder, de se afastar. Em cada parábola algo precioso foi perdido. Em uma ovelha, em outra uma moeda, em outra uma ou 2 pessoas. Também é interessante que a proporção vai diminuindo, né? Na primeira se perde 1 de 100. Na segunda 1 de 10. Na terceira 1 de 2 ou 2 de 2 se perdem. E o que já fica lindo aqui desde o início é o âmago, o coração do Evangelho de Lucas, que é definido pelos estudiosos no verso 10 do capítulo 19. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, tem comunhão com Zaqueu, come na casa de Zaqueu. No verso de número 10, o evangelista Lucas vai revelar que o Filho do Homem veio, olha lá, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Em outros evangelhos vai ficar clara a ideia de que os sãos não precisam de médico, mas são os doentes. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos, porque o amor é verbo. A resposta divina é buscar, é encontrar, é celebrar. Isso é amor. O amor que vai atrás, o amor que varre até achar. O amor que corre para procurar quem estava perdido. O amor que estava aguardando aquele que está retornando. E quantas vezes nós nos perdemos, seja por distração, por feridas, por escolhas erradas. E eu queria dizer para cada um aqui nessa noite com convicção que o Pai está procurando por aqueles que estão perdidos. O Pai está procurando, porque amar é verbo. E o Pai é sempre o primeiro em agir. Não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele quem nos escolheu. E aí vemos a ovelha perdida, que quando é encontrada, é colocada sobre os ombros, e o pastor volta feliz e chama os amigos para comemorar. Vemos a mulher que perde uma das suas 10 moedas, acende a lâmpada, varre a casa, procura com cuidado até achar. Quando ela encontra, chama as amigas e celebra. E celebra. E por fim vemos o filho ou os filhos perdidos. Um pai tem 2 filhos. Um sai de casa por rebeldia, o pai de longe, o vendo, corre. O pai corre. É o pai que corre. Só que o outro filho também está perdido, mesmo dentro de casa. E o pai também vai até ele, com graça e com convite, que porém é recusado. É recusado.
E o que é muito importante aqui para nós começarmos a responder algumas perguntas é: quem é você, né, na história? Como é que você se vê nessa história? Porque tem um livro, saudoso Tim Keller, muito precioso, o Deus Pródigo. E ele vai tratar com muita beleza, demonstrando que os 2 filhos estavam perdidos. Um fora de casa, um evidente, um nós diríamos assim, no pingo da meio-dia, mas o outro estava com colete do oceano, o outro estava no ministério, o outro estava dentro da casa do pai, porém também se encontrava perdido. E é muito interessante que eu queria dizer para vocês, nessa noite, a Bíblia é inspirada por Deus, amém? A Bíblia. Mas as epígrafes, os títulos da Bíblia não são inspirados. Foi só algum homem, alguma mulher de Deus que estava traduzindo e viram assim: essa daqui é uma das ideias principais desse texto, e colocaram lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque para muitos de nós, quando observamos esse texto, a primeira ideia que nos vem na cabeça é o quê? E deve estar talvez como título, como epígrafe da Bíblia de alguns de vocês aí. Se você tiver uma versão Almeida, é certo que estará assim: a parábola do filho pródigo. Mas será esse o tema principal dessa parábola? Eu te pergunto, quem são os personagens principais? Que você chegou à conclusão aí através desse seu profundo estudo de 7 minutos? O que você conseguiu chegar? Quem são os personagens principais? Vamos lá? Pai, filho mais novo, filho mais velho, filho mais novo. Sim ou não? São esses? Alguns colocaram os porcos aí, parece quantas vezes os porcos? Fariseus, escribas, estão no contexto. Mas você está vendo, se a gente ler só ali, a gente não pega. Mas Jesus está contando essa parábola dentro de uma sequência de parábolas para demonstrar a sua graça, o seu amor em ação. E eu te pergunto, parábola do filho pródigo, quem é o personagem que mais aparece na parábola? Você contou? Conseguiu contar? Quem foi? Quem respondeu o filho não contou bem, ou então eu quero ver a sua versão da Bíblia. Quem é que mais aparece na parábola? O pai. Queridos, se nós formos aqui muito otimistas, aparece na NVT, filho mais novo, 2 vezes, filho mais velho, 1 vez, filho, sem especificar qual, mas dá para chegarmos em quem a Bíblia está falando por indução. Irmão aparece 3 vezes na NVT, ou seja, 2 mais 1 mais 10 mais 3, o pessoal de exatas vai chegar à conclusão aí comigo, 16 vezes, sim ou não? 16 vezes para falar do quê? De 2 filhos, se a gente dividir 16 por 2, quanto é? 8. Então, se nós quisermos nos esforçar bastante, a figura do filho vai aparecer 8 vezes, cada um. Ou, se pegarmos as vezes que o texto está falando do filho mais velho, 10 vezes. Porém, na NVT aparece a figura do pai. Alguém contou? Alguém conseguiu? 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes. Aparece a figura do pai. Com isso eu já concluo a forma que eu gosto de olhar para esse texto. Se eu fosse o tradutor, né, e um dia tivesse uma Bíblia, eu colocaria lá no título desse texto: o pai é demais, o paizão. Não colocaria o filho, porque isso já faz com que os nossos olhos observem a figura do filho principalmente. Mas o filho não é a figura central, não é a figura principal. Quem é a figura principal desse texto bíblico, JNI? O pai. É o pai. Mas ainda assim eu gostaria de observar, antes de chegarmos na figura central desse texto, um pouquinho de cada um desses personagens que também são principais, os 2 filhos, porque isso tem tudo a ver com a gente. Isso nos faz entender a importância de um pai que corre, de um amor que é verbo. Isso nos faz compreender. Então, primeira coisa, e que você já deve ter ouvido, e todas as vezes que leu Lucas você viu demais, é que tem um filho mais velho na história, e o filho mais velho, ele mata o pai.
no seu coração. Porque, aliás, perdão, o filho mais jovem mata o pai no seu coração, porque ele diz ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai então divide as suas heranças entre os filhos. Aí deixa eu perguntar aqui, quando é que um filho tem acesso à herança de um pai? Quando os pais morrem. E numa cultura judaica, queridos, antiga, isso era elevado muitas vezes mais. Um filho pedindo para o pai, naquela época ele estava dizendo assim: pai, o senhor morreu para mim, eu não quero mais ser seu filho, eu não te honro, eu não te respeito, eu quero cuidar da minha própria vida. E de fato e de verdade ele arruma suas coisas e se muda, não para pertinho do pai. A palavra do Senhor vai dizer: para uma terra distante, aonde ele vai desperdiçar tudo que ele tinha. Da onde vem o título, né? Filho pródigo, porque seria um esbanjador, né? Gastou dissolutamente, as versões antigas vai dizer, irresponsável, por viver de uma forma desregrada. Desregrada. E em um dado momento o seu dinheiro acaba. Um dos personagens principais sai do céu, né, de alguém cheio da grana, de alguém cheio de recursos, cheio de dinheiro, cheio de vontade de aproveitar o mundo, cheio das festas. O seu irmão, a Bíblia não afirma que ele gastou com prostitutas, tá? Mas o seu irmão faz uma leitura e ele pensa assim: ele gastou com prostitutas, gastou com meretrizes, ele foi de fato e de verdade para a gandaia, para a prostituição. Só que sobre a vida de todos existem os tempos de vaca gorda e os tempos de vaca magra. Em um dado momento, o dinheiro dele acaba, há uma grande fome, ele começa a passar necessidade, e ele então vai pedir uma coisa que para a cultura judaica era um absurdo, porque ele vai conversar com um fazendeiro da região para empregá-lo, e para empregá-lo cuidando de porcos. Só que o objetivo dele nem tanto era trabalhar, o que seria vergonhoso para um judeu. Trabalhar numa fazenda de porcos. Você deve saber que até hoje, nem sequer eles comem porco. Não chegam perto, é dado como algo de fato e verdade imundo. Só que a verdade do texto é que o verso 16 vai nos dizer que o que ele queria, de fato, era simplesmente o quê? Comer. Que agora ele estava passando fome. Ele queria, ele desejou. Sabe quando você está com muita fome, você sabe que, quem gosta de assistir Discovery Channel, aí, algumas coisas assim, no instinto de sobrevivência, nós somos capazes de começar a devorar a própria espécie para poder sobreviver. E ele já estava em um grau de degradação tão grande que ele falou assim: eu queria comer o que os porcos comem. E o que o porco come? Vagem, né? Lixo. Não é muito saudável o que os porcos comem. Mas aqui, uma notinha de rodapé muito importante. Porque um dos personagens principais desse texto exemplificam muito bem os publicanos e pecadores. Jesus está contando essa parábola, lembra? Porque os fariseus estão censurando. Os escribas estão censurando Jesus. Senta, come, né? Ele senta e come com os fariseus. Ele senta e come com publicanos e pecadores. E aí, Jesus está contando essa parábola para eles. E aqui nos mostra o que o mundo é. O que o mundo é? O mundo é um lugar que, enquanto você tiver recursos, enquanto você tiver condições, você vai ter aquilo que você está desejando. Os seus olhos, a sua carne, está desejando. Mas vai chegar um momento que os seus recursos cessam e nem a comida dos porcos você tem. É isso que é o mundo. Porque às vezes tem muitas pessoas, né, dentro da igreja, com oportunidade de servir a Deus, de amar a Deus, mas está pensando assim: ai, aquele Zezinho que se desviou, ai, lá no mundo que é bom, ai, essa festa, ai, eu queria tanto provar. O mundo é um lugar onde tudo que você tem será tirado, e quando você menos esperar,
você vai desejar comer a comida dos porcos e nem a comida dos porcos te será dada. Porque é o que o texto vai dizer, embora quisesse saciar a fome, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Mas finalmente ele caiu em si, glória a Deus, glória a Deus. A dor está aproximando esse filho pródigo do amor. A dor está aproximando esse filho pródigo do pai que é amoroso, que é gracioso. E quando ele cai em si, ele vai se lembrar na casa do pai, na casa do meu pai, que simboliza a igreja, que simboliza a comunhão dos santos, que simboliza a união da família de Deus. Ele vai reconhecer uma coisa, lá tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Até os empregados do meu pai comem fartamente. Então ele cai em si, ele não ama o pai. Pelo contrário, ele tinha matado o pai no seu coração, mas ele diz assim, eu vou retornar à casa do meu pai, e eu vou dizer, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, então me trate como um dos seus empregados. Por quê? Pelo menos eu vou saciar minha fome. Meu recurso acabou, nem comida dos porcos me dão no mundo. Antes de nós prosseguirmos cronologicamente no verso 20, essa é a realidade de um dos personagens. Mas há um segundo filho perdido nessa história. Porque você já sabe que ele ensaia o discurso, ele planeja voltar à casa do seu pai e dizer isso, e assim ele fez. Mas, a partir do verso de número 25, nós vemos que enquanto o filho mais jovem está voltando para casa, o filho mais velho está no campo também, voltando para casa, e ele ouve festa, música, dança. E na casa do pai, a música é boa, a festa é boa, a dança é boa. Mas uma coisa chama a atenção dele, ele se irrita, dizendo a um dos servos, o que está acontecendo? E o servo responde, foi o seu irmão que voltou. E o seu papai matou um novilho gordo, porque ele voltou são e salvo. Qual a reação do filho mais velho? O filho mais velho se alegrou. É isso que está aí na sua Bíblia? Ele disse, glória a Deus, meu irmão está bem. É festa, vamos celebrar. Não, por quê? A história conta de fato e verdade sobre dois filhos perdidos. Um perdido fora da casa do pai, que podemos dizer fora da igreja. Outro, porém, perdido dentro da casa do pai. Poderíamos dizer perdido dentro da igreja. E essa perdição é tão grande, que ele se ira e não quer entrar na casa, ele não quer entrar na festa. E o pai é tão gracioso, o pai é tão amoroso, que ele sai e insiste com ele, dizendo, filho, entra. Só que esse filho está tão perdido, o seu coração está tão endurecido, tão empedrado, falta tanto amor no seu coração, que ele vai dizer, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. O que ele era do pai mesmo? Filho. Como é que ele se sentia? Escravo. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Mesmo assim, nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. O que esse filho está sentindo nesse momento? Inveja. O que é inveja? Amo, e para mim a melhor definição do teólogo americano Harold Kolff. A inveja é a arte de contar as bênçãos dos outros ao invés das suas próprias. O filho está cheio de bênção, ele vive na casa do pai. Tudo que o pai tem é dele, mas ele está dizendo, esses anos todos eu fiz isso, o Senhor não matou um novilho invejoso. E ele vai dizer, quando esse seu filho volta, ou seja, esse seu filho
volta depois de desperdiçar com prostitutas, comemora-se com um novilho gordo. Quem está dentro da casa do Pai deveria ver ao seu próximo como um irmão, mesmo que ainda não seja filho de Deus, mesmo que ainda não seja convertido, mas é irmão por criação, possui a imagem e semelhança de Deus, foi criado por Deus. O coração ainda não é regenerado, mas eu devo olhar o meu próximo com amor. Só que o pai vai corrigir esse erro de inveja, esse erro familiar, esse erro no coração, dizendo: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós precisamos celebrar, não porque esse meu filho, não, mas porque esse seu irmão. Você está dizendo que ele é meu filho? Não, ele é seu irmão. E sabe como é que estava esse seu irmão? Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Nós precisamos celebrar por aqueles que se chegam na casa do Senhor, por aqueles que voltam, ou como nós estamos felizes de ver aqui, essa noite João Vitor voltando à casa do Pai, voltando à casa do Senhor. Há um mês atrás, queridos, quando eu vi ele naquela UTI, eu pensei assim: só um milagre, Senhor, acho que João Vitor não vai voltar não. E ele voltou e já veio dirigindo, né? Um carro agora, glória a Deus, né? Mas nós precisamos celebrar a volta dos filhos. Nós precisamos celebrar a salvação dos perdidos. Nós precisamos celebrar a transformação das ovelhas desgarradas. Nós precisamos celebrar. Nós precisamos nos alegrar com isso. Porque a essência de Deus, o caráter de Deus é um caráter gracioso, é diferente do nosso. O nosso natural é ter inveja mesmo. Ah, acabou de chegar. Ah, mas o Luiz Henrique acabou de chegar, já foi para uma viagem? Eu ainda não fui. Dentre todos os fatores que podem ter contribuído para o Luiz, se batizou faz uns 2 meses, né, filho? Para o Luiz ter ido para uma viagem e você não ter ido, dentre tantos fatores que tem, um deles é toma vergonha. Todo ano tem tantas viagens aqui na igreja. Se organize e vai. Faça. Missão, mas lá acabou, o pastor está dando mais atenção para esse do que para aquele. O pai está dando. Eu acho que tem filhos preferidos. O pastor tem ovelhas preferidas. É o coração de um filho que está perdido dentro de casa. É o coração de uma ovelha que está perdido dentro da igreja. Mas a essência do caráter e do coração desse pai, que revela e aponta para Deus, que é o pai de todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador, é um caráter gracioso. É um caráter gracioso. E aí, queridos, a partir do verso 20, nós encontramos o tema desse primeiro episódio. Porque quando o filho mais jovem, que estava perdido fora de casa, volta para a casa do pai, mesmo quando ele ainda estava longe, o pai viu. O pai viu. E cheio de compaixão, o que é que o pai faz? Ama o filho. E como é que o pai ama o filho? Agindo, porque amor é um verbo. E o pai corre. E o pai abraça. E o pai beija o filho. E o pai ouve o que o filho está dizendo. Mas ao mesmo tempo o pai não vai cobrar uma dívida quando já há um arrependimento sincero no coração. Havia um arrependimento sincero no coração. Ele sabia que não merecia sequer ser chamado como filho, ele nem queria mesmo ser. Mas, ao desfrutar do amor do pai,
aquele filho é quebrantado. E talvez para você, o pai correu, esse episódio, né? Ah, legal, o pai correu. Pai que corre, né? Um pai que faz uma ação para demonstrar o seu amor. Mas, por isso que é tão importante meditar e estudar as Escrituras, porque eu gostaria de caminhar para uma conclusão para nós orarmos, compartilhando mais um pouquinho de detalhes da cultura judaica. E queridos, na cultura judaica, o pai era o homem mais honrado da sua casa. Um pai jamais ia correr para nada. Ele não se expunha, tampouco expressava os seus sentimentos de forma demasiada. Mas Deus nos mostra um pai que corre. E a vestidura da época eram túnicas. Já viram aquelas túnicas? É um pai que provavelmente levanta e que com as suas pernas expostas e com o seu coração escancarado, ele não liga para o que as pessoas vão dizer. Ele não liga para o que os vizinhos vão pensar. Ele não está preocupado com a honra humana. A única coisa que ele quer é o seu filho de volta. Porque amar é isso, não é ficar esperando, não é dar desculpas. Amar é correr para restaurar. Esse é o Pai que Jesus quer que nós conheçamos. Esse é o Deus que corre para nos abraçar. O que um pai faria naquela época era sentar e esperar. O que o pai faria naquela época era deixar o seu filho sofrer mais. Você não saiu? Onde é que você estava? Cadê o dinheiro? Você não quis me matar? E talvez fazer o seu filho pedir perdão, pelo menos ajoelhado. Mas aquele pai está atento. Ele vê de longe, porque o amor é um verbo e ele está sempre atento. O pai corre, porque um amor é um verbo e ele não fica parado. O pai abraça e beija, porque antes de qualquer explicação, o amor é palpável, é sentido, é vivido. E aquele pai só quer o seu filho de volta. E aquele pai simboliza um amor pródigo de um Deus pródigo. Como termina essa história? Bem complexa para o coração dos religiosos, dos mestres, dos escribas e dos fariseus da sua época. Porque os publicanos e pecadores, simbolizados na pessoa do filho mais jovem, terminam em festa, em um banquete, com anel no dedo, simbolizando uma aliança, com roupas novas, simbolizando limpeza e santificação, com uma sandália nos pés, simbolizando honra, nova oportunidade, chamado de Deus para a sua vida. Mas como é que termina a história para aquele filho mais velho? Ele termina do lado de fora, irado com o pai, irado com o irmão, pensando, dizendo, eu mereço. Nós sabemos bem o que nós merecíamos por herança. E aquele filho recebe aquilo que mesmo sem merecer, está disponível para todos aqueles que se arrependem e entregam a sua vida para o Senhor. O amor é um verbo. Nós vemos em Lucas 15 um pai que corre contra toda a cultura, diagnóstico da sua época, para abraçar um filho que se arrepende. E a boa notícia é que esse pai está aqui. Ele abraça aqueles que estavam distantes, mas também convida os filhos que, mesmo próximos, que mesmo dentro da igreja, estavam pensando assim, há tanto tempo eu trabalho, há tanto tempo eu obedeço o Senhor. O
pai chama aquele filho para entrar para dentro, para se alegrar, para festejar. Porque aquele publicano e pecador, porque aquele filho mais jovem estava perdido e foi encontrado. Estava morto, mas reviveu. E essa é a história de todos aqueles que se achegam diante do Pai, com o coração arrependido e disposto ainda a ser tratados como servos. Mas o Pai abraça e diz assim: filhinhos, filhinhos. Não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, mas demonstremos a verdade por meio das nossas ações. O amor veio até nós, o amor está disponível a nós nessa noite. Eu queria convidar você, jovem, a ficar em pé, a se analisar quem é você no texto. Quem é você nessa história? Peça a Deus, peça ao Senhor para sondar o seu coração agora. E se você precisa, essa noite, reconhecer que estava andando distante, e você se arrepende, antes de você chegar ao Pai, o Pai já te vê, Ele corre, te abraça, tem anel para o seu dedo, tem roupas novas para te vestir, tem sandália para os seus pés, tem um novilho para matar e para festejar com o seu arrependimento. Mas se você também dentro de casa, dentro da igreja, participando da comunhão e da família do Senhor, adquirir um espírito crítico, um espírito simplesmente de servo, serviçal, de que não desfruta da presença, das dádivas de Deus. Hoje é um dia de reconciliação também para o Senhor. O Pai vai até você e diz assim: vamos entrar e vamos festejar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero orar com vocês.